Começa agora. Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos. Estamos começando mais uma vez Desafios e Soluções, falando de comportamento, de espiritualidade, querendo entender mais a nossa vida. Bom, você pode acompanhar o programa na TV Mundo Maior, no Facebook, na Rádio Boa Nova e participar do programa. O telefone do WhatsApp é 97 966 4036 ou 99 643 3827. Bom, eu vou compartilhar o programa que está no Facebook com o meu Facebook. Então, quem quiser participar, acompanhar do meu Facebook, pode. Deixa eu ver aqui a imagem, se já entrou. Vai entrar. Esperar só um pouquinho. Bom, de qualquer jeito, se eu não conseguir agora, depois eu faço. Onde que está aqui? O Facebook. Ainda não está disponível, mas daqui a pouco nós entramos. Hoje eu vou falar de um tema muito importante, que é a programação reencarnatória. Isso faz com que nós possamos nos situar na existência, não como pessoas que estão jogadas no mundo, é uma frase filosófica, não é? O indivíduo está jogado no mundo e ele vai vivendo ao sabor dos acontecimentos. Então, parece que nós estamos largados, deixados aí, e vai vivendo, e é a impressão que muitas pessoas têm, não é? Por conta de algumas provas que elas estão passando, dificuldades, elas ficam com esta crença falsa, e não é assim. Bom, neste belíssimo livro, neste pequeno grande livro, Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, no primeiro capítulo ele fala de reencarnação. Então veja a complexidade, a beleza a respeito da nossa existência. Como é compreensível, a planificação para reencarnações é quase infinita. As programações, os planos que são feitos são quase infinitos, obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Então, não é uma coisa feita assim, sem levar em conta vários critérios. Simplesmente programa a reencarnação, você vai nascer naquela família, naquela outra. Não, espera aí. Como que estão as condições morais desse indivíduo? Como que foi a sua trajetória última e as outras tantas que nós já tivemos? Então, olha só. Obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais. Os prejuízos, pode ser que o indivíduo ele tenha se perturbado de tal forma a si mesmo como aos outros, não é? Que isso gera restrições, limites, dificuldades pessoais, que ele não consiga determinadas realizações. Por exemplo, digamos que o indivíduo tenha causado alguma lesão cerebral por conta do mau uso do seu conhecimento no passado. Isso refletiu no perispírito e vai refletir na cognição dele hoje, nos seus pensamentos. Se ele traz um problema de cognição, dificuldade de articular as ideias, de compreensão, de lidar com números, não é? Tem aquele psicólogo, o Gardner, que vai falar das várias inteligências, a inteligência matemática é uma delas. Se o indivíduo tem lesão nessa área, ele não pode ser professor de matemática. Ele não vai conseguir desenvolver bem esta parte, não é? Por causa dos limites temporários que ele provocou. Então, é levado em conta os prejuízos ocasionais que o indivíduo fez consigo mesmo. E também as conquistas morais. As conquistas morais
dizem respeito àquilo que ele pode fazer e também àquilo que ele quer. Se ele tem conquista, ele tem merecimento, então ele pode fazer escolhas. Quantas reclamações nós ouvimos de pessoas, as nossas mesmas, reclamando, puxa vida, mas eu não queria nascer nessa família, eu queria ter um outro corpo, eu queria ter outra condição social. Nós temos merecimentos para fazer esses pedidos? É como se fôssemos crianças fazendo exigências sem levar em conta se o indivíduo tem gabarito para fazer essa exigência, né? Parece que o indivíduo é um privilegiado, parece que ele é uma vítima e privilegiado, né? Vítima que sofre injustamente e privilegiado que ele acha que tem que ter coisas boas, sem merecimento. Você acha que numa empresa séria, a diretoria vai dar uma promoção para uma pessoa que não tem experiência, que não tem gabarito, que não tem capacidade? Não, senão ela vai à falência. Como que os espíritos vão dar uma condição boa para o indivíduo se ele não consegue lidar com aquela condição boa e gerar uma série de tormentos nele mesmo, de complicações, né? Você vê aí, às vezes, pessoas que supostamente são adultas cronologicamente, têm 40 anos, mas têm uma cabeça de 10 anos. Então o indivíduo ganha o dinheiro dele só para as farras, só para o divertimento pessoal, só cuidando do ego. Então, você vai dar uma empresa para uma pessoa dessa dirigir? Um país para essa pessoa tomar conta? Não, não é? Então, os benfeitores levam em conta estas condições do indivíduo. Bom, e eles vão dizer aqui que há programas e labores especializados para atender finalidades específicas, onde há tarefas relevantes. Aí você já pega os missionários, não é? Que são preparados durante muito tempo para determinadas tarefas, preparações que podem demorar mais de um século, não é? Agora, de modo geral, a maioria da população não demora tanto tempo. Por exemplo, no livro Os Mensageiros, mostra a vida de alguns personagens que tiveram uma programação reencarnatória girando em torno de 30 anos. Então, você imagina que você passa por vários laboratórios, experiências, estudos, durante 30 anos para se preparar para a vida que você tem agora. E chega aqui, não quer saber de nada. O indivíduo tem aquela intuição de alguma coisa que tem que fazer e simplesmente segue os modismos sociais. Mas vamos lá, olha só que legal isso. Os candidatos em nível médio de evolução, provavelmente somos nós, em condição média. Antes de serem encaminhados às experiências terrenas, requerem a oportunidade, empenhando os melhores propósitos e apresentando os recursos que esperam utilizar a fim de granjearem a bênção do recomeço na bendita escola humana. Bom, então nós vemos aqui uma condição média, não é? Não é tudo que o indivíduo quer que pode ser realizado, tem que ser avaliada a sua ficha. Deixa eu ver o que mais aqui. Requerem oportunidade. É claro que avaliando a ficha dele e a última vida ou as últimas, ele vê as áreas que precisam ser trabalhadas, as dificuldades. Então ele pode fazer esse requerimento. Tem que ver se vai ser avalizado pelos benfeitores. Porque o indivíduo não sabe se ele corre risco ou não naquilo que ele está pedindo. Empenhando os melhores propósitos e apresentando os recursos que esperam utilizar. Apresentando os recursos, o que eu posso fazer nessa situação? Quais as capacidades que eu tenho para lidar com isso? Então você veja como é meticuloso, não é? E isso faz com que nós tenhamos uma visão mais clara da nossa existência. Se você acha que a sua vida foi um acontecimento casual, que a sua vida não tem importância, você está enganado. A sua vida tem muita importância. E você pode estar numa situação que hoje você considera apagada, porque foi um pedido seu, para que você não resvalasse nos erros do passado, para que não caísse novamente. Se você considera a sua vida do ponto de vista social, você pode falar, puxa vida, eu sou um fracassado, eu não tenho sorte, eu sou uma pessoa apagada, mas
esta experiência pode ser muito mais significativa para você do que ser uma pessoa que os holofotes estão em cima e se perder com os holofotes. Percebe? Eu vejo aí que nós temos que fazer a oração, a nossa prece, entrar em sintonia com os benfeitores para saber o que nós precisamos, o que é bom para nós. Porque nem todos os desejos que nós queremos são bons. Às vezes são desejos criados no meio social, por influência do meio que nós estamos. Então o indivíduo vê alguém comprar alguma coisa, ele acha que também tem que ter aquilo e cria o desejo. E se não tem aquilo lá, fica frustrado. Mas foi ele que criou. Às vezes aquilo é dispensável, né? Agora, tem coisas que você pode precisar e você vai atrás. Deixa eu ver aqui se eu faço agora o compartilhamento do Facebook com a minha página. Não estou conseguindo ainda, mas não tem problema. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Ok. Vamos lá, continuando. Então, eu acho que está ficando claro esta questão aqui, não é? Requerem oportunidade, empenhando os melhores esforços, tal. Examinadas por hábeis e dedicados programadores. Não é uma coisa que alguém vai fazer sem gabarito. Não. O espírito é um programador. Ele está habilitado para verificar a ficha evolutiva ou a ficha kármica, né? O histórico das realizações do indivíduo, né? O que ele é capaz de suportar ou não, e aí é programado de acordo com as suas necessidades. Continuando aqui. Programadores que recorrem a técnicas muito especiais de avaliação das possibilidades apresentadas são submetidos a demorados treinamentos de acordo com o serviço a empreender. Olha só, treinamentos. Você pega uma pessoa que sai de um curso universitário que tem a graduação ou um curso técnico, quando ele entra na empresa, ele não entra já como diretor, como presidente, como gerente, ele vai entrar como trainee. Ele vai passar por treinamentos, exercícios diversos, né, para ir validando os seus conhecimentos, adquirindo experiências, para ele poder assumir um cargo correspondente ao que ele se formou. Não é de pronto que você... Imagina um indivíduo faz um curso de medicina e você dá uma pessoa para ele operar? Não, ele tem que assistir muitos médicos fazendo aquilo lá e depois ele começar a fazer as experiências dele. Assim, de modo geral, não é? Nós temos que aprender com alguém. Agora, reflita, quanto tempo será que você demorou fazendo o seu treinamento reencarnatório? Você já pensou nisso? Quanto tempo? Você lá pegava livros, estudava, via a biografia de outras pessoas, como que elas faziam determinadas coisas, batalhava bastante para ficar bastante habilidoso com determinados trabalhos, conhecimentos, para você sair de lá bem preparado. E chega aqui, por exemplo, você pode apresentar uma vocação e aí o seu pai fala, não, você não vai fazer isso porque isso não dá dinheiro. Não é o que acontece muitas vezes? E o pai acaba afastando o indivíduo daquilo que ele se preparou durante 30 anos na vida espiritual. Reflita se você está distante da sua vocação, se você ficar sonhando com aquilo que se preparou, e faça uma avaliação. O que você pode fazer? Outra coisa também, você pode estar aí lidando com parentes difíceis, você pode estar trabalhando numa instituição e você pode fazer mais e não faz porque tem um sentimento de inferioridade ou se subestima. Será que você não está deixando de fazer aquilo que você está bem preparado? Será que você não tem que resgatar a sua autoconfiança, o seu autorrespeito, para você se sentir à altura daquilo que precisa fazer? Bom, deixa eu ver aqui, fechar,
no segundo bloco, aí eu respondo as perguntas que estão sendo feitas. Então, são submetidos a demorados treinamentos, de acordo com o serviço a empreender, com vistas ao bem-estar da humanidade, após o que são selecionados os melhores, diminuindo com esse expediente a margem de insucesso. A pessoa que não está preparada, que não conseguiu acompanhar o programa de preparação, ele não vai reencarnar se ele não está em condições, né? Não é como se faz aqui na Terra, que o indivíduo muitas vezes tenta fazer coisas sem conhecimento, sem gabarito. Porque repetir numa existência é muito grave. Imagina você passar 50 anos, 80 anos, não fazendo nada de significativo na sua evolução. Como que isso vai pesar depois em termos de autocobrança? Não é? Bom, vamos lá. Então, é feita essa preparação. Se o indivíduo não tem condições, ele é afastado do programa e diz aqui: os que não são aceitos voltam a cursos de especialização para outras atividades, especialmente de equilíbrio, com que se armam de forças para vencer as más inclinações defluentes das experiências, das existências anteriores, que se malograram, bem como para aquisição de valiosas habilidades. Olha aqui, que bacana, não é? O indivíduo fazer um curso de capacitação. Quem tiver alguma dúvida sobre essas planificações e os resultados, leia o livro Os Mensageiros. Quando André Luiz visita a área dos mensageiros, lá em nosso lar, ele vai escutar vários depoimentos de médiuns que se prepararam em várias áreas para determinadas tarefas e muitos deles fracassaram por vários motivos. Então você vai ouvir, ler depoimentos de pessoas que se prepararam numa área específica e faliram, tiveram muita curiosidade, se deixaram levar por coisas diversas das influências das pessoas, etc. E a pessoa acaba não fazendo aquilo que ela estava bem preparada para fazer. Concomitantemente, de acordo com a ficha pessoal que identifica o candidato, é feita pesquisa sobre aqueles que lhe podem oferecer guarida, dentro dos mapas kármicos. Sabe, você já ouviu aquelas pessoas dizerem: eu não pedi para nascer com esses pais. Está aqui, olha, pediu sim. Fez parte da sua programação. Deixa eu ver aqui, nós estamos a 3 minutos para terminar o primeiro bloco. Olha, vamos repetir isso daqui? De acordo, concomitantemente, de acordo com a ficha pessoal que identifica o candidato, é feita a pesquisa sobre aqueles que podem oferecer guarida dentro dos mapas kármicos, providenciando-se necessários encontros ou reencontros na esfera dos sonhos, se os futuros genitores já estão no veículo físico. Se os pais já reencarnaram, os benfeitores promovem o encontro do futuro reencarnante com os pais. Se os pais ainda não reencarnaram e o futuro reencarnante ainda está na vida espiritual, eles fazem essa aproximação na vida espiritual, eles combinam como que vai ser. Então, aquela história, aquela desculpa de que você não pediu para estar com essa família, não é bem assim não. Você pediu, os benfeitores te aproximou várias vezes deles para conversarem sobre o programa reencarnatório, como que seria, qual é o trabalho a ser realizado, né? E somente depois disso, de tudo acertado, é que o indivíduo reencarna. Então, eu acho que nós temos que fazer uma revisão na relação que temos com os nossos pais. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Porque é uma ingratidão o indivíduo falar que não pediu, né? E na vida espiritual está lá, tudo gravado, que o indivíduo às vezes implorou para renascer com aquela família e ele desdenhou. Né? Então você pode ter uma relação diferente a partir desse conhecimento com os seus pais, que eles estão também te ajudando. Pensa nisso, vamos ao intervalo e já voltamos.
Sabe aquela estante cheia de conteúdo que somente está acumulando poeira? Não acha que está na hora de praticar o desapego e passar todo esse conhecimento adiante? Se eles estão esquecidos em um canto da sua casa ou deseja ampliar o mundo do conhecimento para outras pessoas, doe seus livros para nós. Afinal, as boas ideias e os recursos naturais do planeta merecem ser reciclados. Entre agora em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450 ou acesse o site www.mercalivros.com.br e acesse a aba Como Doar para maiores informações. Afinal, compartilhar algo com o próximo é sempre bom, porém compartilhar conhecimento é melhor ainda. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Eu conheci a doutrina espírita desde pequenininha. Praticamente nasci no centro espírita, porque o meu avô João, já era espírita, e minha mãe, que era uma médium, ela já trabalhava em centros espíritas. É muito importante o papel da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e de outros veículos que têm esse foco. Falar do bem, falar dos valores morais, falar dos desafios da humanidade e como nós podemos nos fortalecer para vencer essas dificuldades, esses obstáculos, que estamos o tempo todo nos deparando. Há muitas formas de contribuir com a construção de um mundo melhor. Investir na FEAL para que ela leve adiante a divulgação espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é uma delas. Acesse amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e nos ajude a continuar divulgando a doutrina dos espíritos. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Muito bem, estamos de volta, continuando a estudar o livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre reencarnação, tema muito significativo. Bom, eu queria só convidá-los, hoje eu vou dar uma palestra às 20 horas, na Rua Padre Machado 345, Estação Santa Cruz do metrô, no Centro Espírita Alta de Souza. Então vocês estão convidados. Entra no meu Facebook que lá tem o endereço do centro. E amanhã eu vou dar uma palestra em Santos, em São Vicente, que eu também vou colocar no Facebook. Bom, e aí, você já mudou de opinião sobre a sua reencarnação, que você não pediu para nascer com seus pais? Você viu que fez parte de uma programação. Vamos lá, tem mais informação. Olha só. Bom, então os benfeitores olham os mapas kármicos, tudo que o indivíduo tem lá registrado, né? Eles não vão dar uma tarefa para a pessoa que ele não suporta, que ele não tem capacidade. Ao contrário, vai trabalhar em cima do que ele é capaz e ele vai treinar para isso, vai se capacitar. Deixa eu ver aqui.
Os benfeitores, às vezes, na esfera dos sonhos, promovem esse encontro do indivíduo com os futuros pais. Quem tiver dúvida, leia o livro Os Missionários da Luz, o caso do Segismundo. É muito interessante, né? Mostra esses vários encontros, a percepção dos futuros pais quando se aproxima o espírito. É muito interessante, porque eles tiveram um histórico anterior grave, o pai e o filho, que tem reações no momento da concepção. Bom, executada a etapa de avaliação das possibilidades e a aproximação com a necessária anuência dos futuros pais, são meticulosamente estudados os mapas genéticos, de modo a facultarem no corpo a ocorrência das manifestações físicas como psíquicas. Olha só, gente. Estudados os mapas genéticos de modo a facultarem no corpo físico as ocorrências das manifestações físicas como psíquicas decorrentes daquilo que o indivíduo fez. Então, o indivíduo não é programado para sofrer desnecessariamente. Quais são as marcas, as lesões, os limites ou as aptidões, capacidades que ele apresenta no perispírito? Então, é feito de acordo com esse histórico. Vamos lá, olha só que bacana isso, essa informação. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma colocação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa, Luzimar. Oi, bom dia. Gostaria de saber por que sonho tanto. Viajo muito com pessoas que nunca vi. Viajo muito à noite. Tenho muito medo de escuro. Faço um curso no Bezerra de Menezes. Se eu estiver dormindo, acordo. Se a luz acaba e começo a passar mal, minha alma demora para chegar. Mas depois que comecei a fazer o curso, graças a Deus e ao meu bom Jesus Cristo, melhorei. Olha, que bom. Mas sabe o que acontece, ô Luzimar? Com o estudo do Espiritismo, você vai perder os medos. Estes sonhos que você tem, provavelmente, são projeções da consciência ou desdobramento espiritual. Você sai fora do corpo e vai visitar parentes, amigos. Às vezes você vai para a cidade espiritual de onde você veio antes de reencarnar. Não é? São fenômenos naturais, não precisa ter medo que isso não causa morte, não causa sofrimento, nada disso. Isso mostra a transcendência da vida, que é uma bênção, né? Saber que nós somos imortais. Quantas pessoas queriam ter a experiência que você tem e não têm, elas não conseguem sair fora do corpo, ok? Bom, continuando aqui, aonde eu parei, olha só, aqui fala também da programação, que aí faz parte do que o indivíduo já traz no perispírito, de saúde e doença, normalidade ou idiotia, lucidez e inteligência, memória e harmonia emocional, duração do cometimento corporal e predisposições para prolongamento ou antecipação da viagem de retorno. Você percebeu a amplitude de tudo isso? Saúde e doença, normalidade ou idiotia não é uma coisa só do corpo. Então, algumas pessoas dizem, coitado, ele nasceu naquela família que tem predisposição genética, na sua linhagem genética, de ter determinada doença. O problema é que, invariavelmente, antes da pessoa reencarnar, ela já tinha no perispírito aquela tendência, aquela doença, então ela vai reencarnar no meio que favorece ter aquele corpo. Então, ela já tinha antes, ela não foi uma vítima de nascer naquela família. Ela tinha compromisso. Como você viu aqui, eles vão estudar os mapas genéticos. Eles vão ver quais são os pais mais adequados para essa pessoa, qual vínculos que eles têm ou não. E aqui também é levado em conta o tempo que o indivíduo vai ficar reencarnado. Olha só, duração do cometimento corporal. E também predisposições para prolongamento ou antecipação da viagem de retorno. Esse prolongamento a gente chama de moratória.
Digamos que você programou ficar no corpo 60 anos. Quando você chega nos 50 e pouco, os benfeitores veem que você está fazendo um trabalho bacana, está crescendo, estudando, melhorando, eles podem prolongar a sua permanência no corpo, é uma moratória. Então, você estava programado para desencarnar com 60 anos, eles podem te dar mais 10 anos para você terminar determinadas realizações, para conseguir alguma coisa importante, né? Então, você pode ficar mais 10 anos, mais 20 anos, depende da necessidade e das suas condições. Por outro lado, o indivíduo pode antecipar a desencarnação através do mau uso do corpo. Então, você vê a pessoa que não dorme direito, que bebe demais, que come demais, que se indispõe muito com as pessoas, briga, é irritadiço, qualquer coisa a pessoa fica xingando. Então, obviamente que ela está queimando mais rápido o seu combustível, a sua energia vital, né? E aí, isso daí traz um sofrimento muito grande para a pessoa. Por quê? Ele tinha toda uma condição favorável ao seu crescimento, que é o corpo físico, a família, a cultura, a sua formação. Quando ele reencarnou, ele fez algum curso. Ele tinha tudo isso a favor de uma boa existência. E ele acaba se prejudicando, chegando na vida espiritual mais comprometido do que quando ele reencarnou. Bom, vamos ver aqui. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Eu estou aqui. Sim. A Queca. Quando nós encarnamos, já está certo quantos anos vamos viver. E como vamos morrer? Já se sabe ou temos como evitar? Bom, é o seguinte, você programa a ficar na existência, digamos, 70 anos, em torno disso, né? Você pode propor, ou os benfeitores propõem, o tipo de desencarnação conforme a sua ficha, a sua necessidade. Isso é avaliado. Então, você pode adiar, desencarnar mais tarde ou desencarnar antes, como nós falamos aqui, depende da sua conduta, ok? Ela fala que se temos como evitar, não dá para evitar a desencarnação, o corpo não suporta, né? Ficar mais tempo, vai aparecendo doença, você vai sofrendo demais, e na vida espiritual você vai refazer os seus caminhos, vai estudar, vai encontrar amigos, parentes, tudo isso, quando desencarna naturalmente. Bom dia, Mário. Onde o senhor vai dar palestra amanhã em São Vicente? Você mora na Praia Grande. Olha, à tarde eu vou colocar o endereço no meu Facebook, Mário Mas. Eu estou sem o endereço aqui, tá bom? Bom, continuando. Onde eu parei aqui? Então, só retomando. Executada a etapa de avaliação das possibilidades e aproximação com as necessárias anuências dos futuros pais, são meticulosamente estudados os mapas genéticos de modo a facultarem no corpo as ocorrências das manifestações físicas como psíquicas, e essas todas que nós citamos, né? Saúde e doença, normalidade e idiotia, de acordo com o que ele fez anteriormente. Depois, mais adiante, ele vai dizer... São travados debates entre o futuro reencarnante e os seus fiadores espirituais, com a exposição das dificuldades a enfrentar e dos problemas a vencer. Olha como isso é meticuloso, não é? Não é simplesmente como muitas pessoas pensam, não é? A mulher fica grávida, o espírito vai lá, entra no útero dela e pronto. Não é assim. Houve toda uma programação e aqui tem os debates entre os benfeitores, os avalizadores e o candidato à reencarnação. Então, imagina que importante eles colocarem assuntos em pauta que o indivíduo não leva em conta. De repente, ele pode pedir uma condição que ele já teve algumas quedas, ele não suporta lidar com aquilo lá, não é? Então, às vezes, tem que ser evitado ou
feito uma programação de modo a enfrentar aquela situação para não ser mais estorvo no seu processo evolutivo. Não é? Não é assim que uma empresa vai lidar com um problema que está trazendo redução no seu faturamento? Opa, espera aí, o que está acontecendo na produção que não está certo? A gente tem que trabalhar nesse aspecto, para que possa ter um resultado positivo. A nossa encarnação é muito importante. Não é uma coisa que simplesmente você nasce e se vira. Além do que, os benfeitores conversam conosco fora do corpo. Olha só, vamos ver se a gente chega ainda nesse programa, nesse assunto, porque eu vou ter que continuar na próxima semana. Em clima de prece, entre promessas de luta e coragem, sob o apoio de abnegados instrutores, o espírito mergulha no oceano compacto da psicosfera terrena e se vincula à célula fecundada, dando início a novo compromisso. Né? Olha só, sobre clima de prece, entre promessas de luta e coragem. Por quê? O indivíduo treinou, ele estudou, passou por várias condições de preparação, então ele sai de lá convicto, às vezes ele sai temeroso. No livro Nosso Lar, mostra quando a Laura, é uma personagem muito conhecida nesse livro, quando ela vai reencarnar, ela fica meio temerosa. Pelos problemas que vai enfrentar na existência, e aí um benfeitor acolhe ela, fala para ela ficar confiante, que ela está bastante preparada para não ficar com medo. Né? Então, o medo pode haver, é claro. Né? Você sabe que vai enfrentar situações, desafios. Desafio, às vezes você vai reencarnar como esposo ou como mulher, como esposa de uma pessoa difícil no seu passado. Pode ter filhos complicados, rebeldes, etc. Né? Os que o amam na espiritualidade ficam expectantes e interessados pelos acontecimentos, preocupados pelo sucesso que se darão e buscando interceder nas horas graves, auxiliando nos momentos mais difíceis e encorajando sempre. E nós dizemos o quê? Eles não, o meu mentor não está me escutando, eles não nos ajudam. Só que nós queremos uma ajuda palpável, né? A gente quer que o espírito vai para a esquerda, vai para a direita. Como está dizendo aqui, eles se preocupam conosco. Eles fazem o que for possível para nos ajudar, o que for possível. Agora tem a nossa parte. Então, olha só, ficam expectantes e interessados pelos acontecimentos, preocupados pelos sucessos que se darão, buscando interceder nas horas graves. Eles intercedem. A reencarnação, porém, que leva a parcial esquecimento das responsabilidades, em razão da imantação celular que se faz, é sempre cometimento de grande porte e alta gravidade. A reencarnação é muito importante, é muito significativa. Porque nós estamos aqui para evoluir e ir trabalhando tudo que foi observado, analisado na programação reencarnatória para vencer aqueles impedimentos que têm sido motivo de sofrimento, de perturbação. Agora, olha só, gente. Estamos falando aqui dessa programação, do resgate, mas pensa que você pode desenvolver qualidades. Qualidades. Você pode melhorar o seu relacionamento com uma pessoa que é difícil. Então vamos pensar em termos reencarnatórios. Provavelmente você tem compromisso com ela anteriormente. Então ela é difícil. O que você faz para tornar essa relação melhor? Você pode fazer isso. De forma sutil, não é? Você pode se aproximar da pessoa, pode mudar a relação com ela, sendo mais amistoso, buscando ser mais amigo, mesmo que você sinta interiormente que você sofre com aquilo que é difícil para você, mas se empenhando, porque você estará desenvolvendo a sua capacidade de superação e não se submetendo ao seu orgulho. Ao orgulho de dizer, não, mexeu comigo, eu não quero mais papo, para mim não serve mais como amizade. Que é isso? Você acha que no processo evolutivo
Você vai se afastar assim das pessoas? Só se você for viver num planeta buraco. Você vai ficar enterrado naquele buraco, sem contato. Nós evoluímos através dos relacionamentos interpessoais. Não dá para fugir disso. Bom, então, se você tem inimigos, nós vamos ter que vencer isso. Nós reencarnamos juntos para quê? Para se aproximar, para melhorar as relações. Portanto, isso mostra que o indivíduo ele pode adquirir capacidades, tolerância, empatia, simpatia, que melhora as relações. Se melhora as relações, fica mais suportável estar juntos e trabalhar aqueles aspectos que têm trazido problema para ambos, né? E à medida que o indivíduo consegue vencer essas etapas, ele fica mais forte, mais lúcido. Quando ele fica mais lúcido, a vida tem mais significado, as coisas se encaixam, ele começa a compreender mais. Tem muitas coisas que nós não entendemos por ignorância, falta de estudo, falta de melhoria pessoal. Bom, conseguido o êxito do renascimento, continua o intercâmbio durante a primeira infância, olha só, com os amigos da retaguarda espiritual, e à medida que o corpo absorve o espírito, ou este se assenhoreia daquele, vão se apagando as lembranças mais próximas, enquanto ressumam as fixações mais fortemente vividas no ser, dando nascimento às tendências e paixões que a educação e a disciplina moral devem corrigir a benefício do educando. Então, vamos dissecar esta colocação. Na primeira infância, ainda a criança continua em contato com os benfeitores. Sabe aqueles amigos invisíveis que a criança vê? Eu estou vendo alguém aqui, tem um amiguinho brincando comigo. Ele ainda está semi-desprendido do corpo, ele não está totalmente fixado no corpo, então ele tem a dupla vista. Então ele tem a vidência, ele enxerga o que está acontecendo ao redor. À medida que ele se fixa no corpo, que ele fala aqui, o corpo absorve o espírito, ou este se assenhoreia daquele, do corpo. O espírito se assenhoreia quando ele é mais evoluído, né? Vão se apagando as lembranças mais próximas, enquanto as fixações mais fortemente vivas do ser, as fixações são aqueles erros que nós cometemos no passado, as pendências que nós trazemos da vida passada começam a aflorar. Então é aí que você começa a ver que a criança começa a mudar de comportamento. Você pega às vezes a criança até uma certa idade. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui, senão não dá para eu terminar. Nossa, estamos a 1 minuto. Então a criança muda de comportamento porque volta do seu inconsciente, passa para o consciente, as lembranças, né, desses tormentos, ou esses tormentos se manifestam que precisam ser corrigidos através da educação, como ele está falando aqui. Esse último trecho aqui eu vou retomar na próxima semana, porque tem bastante coisa para a gente discutir e faltou falar algumas coisas. Bom, muito obrigado a sua participação. O livro que estudamos são Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Agradeço a participação de todos, tenham uma boa semana, boas reflexões e até o próximo encontro. Você ouviu Desafios e Soluções.